Fala, pastor. Não, beleza, beleza. Só vou botar aqui na videoconferência, que aí eu vou escutando o senhor falar pra não te atrapalhar, beleza? Mas pode falar aí, beleza, pastor? Tô ouvindo aqui. Fala, amigo. Beleza? Vou falar aqui com o pastor aqui. Pois é, velho, bicho chatão aqui, enchendo um saco aqui. Reclamando de novo daquilo lá. Pra você ver. Esqueci de perguntar. Depois do culto lá, a gente vai daquele barzinho lá mesmo? Das meninas lá? Bora, fechou então. Rapidinho aqui que o pastor tá mandando mensagem aqui, rapidão. Ô pastor, pode falar, tô ouvindo. Eu não mutei o aplicativo. O senhor tava ouvindo eu falar aqui? Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Bom estar aqui com vocês em mais uma Escola da Palavra aqui dos nossos jovens abençoados, jovens cheios de Deus. Como sempre, agradecendo a você que se levantou cedinho de manhã, em pleno domingo, para estar estudando um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Mas a gente está aqui porque é muito bom, né, gente? Porque a Palavra de Deus, ela renova a gente. Então vamos estudar essa palavra, amém? Antes disso, vamos fazer uma breve oração antes da nossa aula, amém? Feche os seus olhos aí na sua casa. Senhor Deus, Pai Santo, Pai amado, te louvamos, ó Pai, pois Tu és um Deus bom, Tu és um Deus santo, ó Pai, Tu és um Deus rico em misericórdia, ó Pai. Te agradecemos por mais esta manhã, mais este dia em que o Senhor nos colocou de pé, em que podemos Te conhecer mais, Senhor Deus. Então nos ensina, Senhor Deus, nesta manhã o que o Senhor tem para ministrar os nossos corações, que os nossos corações estejam abertos para receber a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Beleza, gente? Então, qual é o teminha da nossa aula de hoje? Em boca fechada não entra mosquito. Eita glória! É aqui mais uma liçãozinha da nossa revista Vivendo uma Vida de Qualidade. E o nosso versículo base, gente, está em Provérbios 10, no versículo 19, que vai falar: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Repetindo aqui, vamos até uma outra versão aqui. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Então, gente, vocês veem só nesse versículo como a nossa fala, como a nossa boca, né? Como as palavras que nós liberamos, como elas têm poder, não é mesmo? Imagine, por exemplo, algumas frases que marcaram a história, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, um pequeno passo para o homem e um grande salto para a humanidade. Frase do Neil Armstrong, né? Ali do Descartes também, penso, logo existo. Do Martin Luther King, I have a dream, eu tenho um sonho. Do Dom Pedro I, independência ou morte. Confúcio disse, se queres prever o futuro, estuda o passado. E William Shakespeare, a famosa ser ou não ser, eis a questão. Algumas frases liberadas que marcaram a história, né, gente? Palavras liberadas aqui por esses homens que marcaram vidas, que marcaram épocas. E não só esses homens liberaram palavras assim, mas também, vamos lembrar, o nosso Jesus liberou palavras poderosas, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, palavras que marcaram a história e que algumas podem ser boas, algumas ruins. No caso de Jesus, né, como não precisa nem falar, palavras abençoadoras, né, que Cristo liberou enquanto vivo, né, enquanto no seu período aqui na Terra. E daí, gente, nós vemos como as palavras têm poder, né? Como as palavras têm essa capacidade de marcar as pessoas, de marcar as vidas, de marcar mentes, marcar corações, marcar histórias, não é mesmo, gente?
o poder das palavras. A gente vê essa questão do poder, gente, do que a gente fala, do que a gente libera da nossa boca, por exemplo, na criação, né? Na criação, digamos, da vida, como a gente vê ali no primeiro capítulo de Gênesis. O nosso Deus, né, o Criador, ele foi formando toda a nossa existência, a terra, as estrelas, os astros, a vida, a partir da palavra, né? Gênesis 1 está ali todo o tempo repetindo: e disse Deus, haja luz, disse Deus, haja separação, disse Deus. E aí vai Deus falando, Deus fazendo coisas, gerando coisas através da palavra. Ou seja, a palavra, ela tem poder. E como o nosso Criador, ele gerou coisas através da palavra, nós também podemos gerar vida com a nossa fala. Através do que sai da nossa boca, a gente pode gerar vida, a gente pode edificar pessoas à nossa volta, edificar situações, ambientes à nossa volta. Eu coloquei ali Provérbios 16, 24, que diz assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Ou seja, palavras agradáveis, elas geram vida, elas promovem vida, doce para a alma e remédio para o corpo. Então, para você ver como as palavras que saem da sua boca, elas podem ser edificantes, como elas podem fazer coisas brotarem na vida de pessoas, não é mesmo? Porém, se tem esse poder de vida, também a gente tem que lembrar que pode ter um poder destrutivo, não é mesmo? Vamos abrir ali em Provérbios 18, no versículo 21, que ele fala para a gente: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, a sua boca, ela tem sim um poder abençoador de gerar vida. Mas se a gente não tomar cuidado, a nossa boca também pode ter um poder de matar. Ela também pode liberar morte. Às vezes mais letais, né, do que ações, do que ataques, do que flechas, do que espadas. Às vezes uma mera palavra pode matar uma pessoa, pode matar os sonhos de alguém. Então nós precisamos ter muito cuidado com o poder das nossas palavras, não é mesmo? A nossa revista até relembra para a gente o caso de Jesus, quando um centurião foi pedir para Jesus curar um criado dele que estava enfermo, né? E Jesus, com o mero poder da palavra dele, Jesus nem chegou a ver esse tal servo doente, Jesus não foi até a casa onde ele estava, Jesus só liberou uma palavra e aquele homem já foi curado. Então que assim também nós possamos usar as nossas bocas, as nossas palavras, não para gerar morte, mas para gerar vida, para gerar cura em pessoas à nossa volta, sejam familiares, sejam amigos, até mesmo desconhecidos. Todo mundo precisa de uma boa palavra, uma palavra que seja doce para a alma, amém, gente? Porém, a nossa revista relembra a gente que nós temos que fazer mais do que falar, não é mesmo? Porque muitas vezes nós falamos demais, liberamos muitas coisas com a nossa boca, falamos em muitos sonhos, em muitos projetos, em muitas coisas que deveriam melhorar a nossa volta, porém nós não agimos para que essas coisas se efetuem. E daí eu me lembrei de um dos vários debates de Jesus com os fariseus, né? Em Mateus 23, no versículo 3, é aquele clássico versículo que Jesus fala: vocês têm sim que cumprir o que os fariseus estão falando, toda essa lei que eles estão manifestando para vocês através dos seus ensinamentos, através da sua boca, porém vocês não devem seguir o que eles fazem. Por que isso? Porque eram homens que falavam coisas boas, mas que não praticavam essas coisas boas. Eram homens que falavam, que recitavam versículos, ensinamentos, doutrinas belíssimas, mas que não colocavam isso em prática. E daí Jesus diz, nesse mesmo capítulo, e em tantos outros, Jesus chama homens desse tipo, homens que falam muito, mas fazem pouco, chama ele de hipócritas. Quase que sai um hipócritas. Jesus chama esses homens de hipócritas, ou seja, homens em que as suas ações não condizem com as suas palavras, que as suas ações elas não são um cumprimento das suas palavras.
como Jesus fazia, ao contrário desses fariseus. Jesus tinha o ensinamento em sua boca, mas Jesus também dava o maior exemplo possível, era com as suas ações. Jesus não só falava que amava a Deus, como vários desses fariseus falavam, mas Jesus manifestava, cumpria esse amor dele ao Pai, amando os irmãos, indo atrás dos necessitados, cuidando dos que precisavam, libertando os cativos, curando, abraçando. Ou seja, Jesus pegava todas essas palavras e transformava elas em ações. E isso vale, gente, para além da nossa vida espiritual. É claro que a gente tem que aplicar isso, como eu estava falando, na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial, na nossa vida da igreja. Eu não posso só falar que eu amo a Deus, mas eu também tenho que manifestar esse meu amor através de ações. Por exemplo, cumprindo os mandamentos do Senhor, buscando andar em santidade, amando os meus irmãos. Mas isso é algo que se aplica para além da nossa vida espiritual. Como a gente vê em Provérbios 14, no versículo 23. Provérbios 14, o versículo 23, fala pra gente: em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Em outras versões falam que meras palavras levam à pobreza. Ou seja, gente, é um ensinamento que tem prática para além da nossa vida espiritual. Pensa, por exemplo, a sua vida de estudos, a sua vida profissional. Você pode viver falando, eu tenho um sonho de ser aquilo, eu tenho um sonho de ser aprovado em tal coisa. Porém, você precisa ter alguma prática que cumpra, né, essas palavras que você está liberando. Não vai bastar apenas falar que eu quero alcançar cargo tal, se eu não estudar para isso, se eu não me dedicar para isso. Você pensa, por exemplo, até na sua vida sentimental. Você falando, meu Deus, eu quero me casar, meu Deus, eu quero um namorado, uma namorada. Se você quer isso, meu irmão, toma ação também. Escova os dentes, arruma o cabelo, penteia o cabelo, passa um perfume. Seja uma pessoa cheia de Deus, para você poder ser bênção nessa pessoa que o Senhor vai enviar para a tua vida. Ou seja, é algo que se aplica a toda a nossa vida, em todas as áreas, gente. Além de só falar, a gente também tem que tomar atitudes condizentes, né? E acima de todas as atitudes possíveis, né? A melhor atitude que a gente pode fazer, além de ficar só falando, é falar com Deus. Ou seja, em vez de ficar só falando, em vez de muitas vezes ficar só murmurando, eu posso tomar uma atitude prática falando com Deus, apresentando essa questão, essa preocupação, esse problema para Deus. Falar com quem de fato importa, com quem de fato pode agir nessa situação, com quem vai te orientar em outras práticas para você também estar cumprindo as suas palavras. Como assim? Eu fico cantando. Eu amo a Deus, eu amo a Deus. Em vez de ficar só falando essas canções, também ora ao Senhor, peça ao Senhor, meu Deus, eu quero te amar mais. Espírito Santo, me ajuda a amar mais ao Senhor. Nisso o Espírito Santo vai gerar em você mais fome da palavra, mais desejo de orar, mais desejo de se santificar. Ou seja, que em vez de falar às vezes, muitas vezes, mas sem atitudes práticas, que nós possamos tomar ações que de fato gerem transformações. E a primeira ação, acima de qualquer outra, que gera transformação no reino espiritual, no reino físico, em todas as esferas possíveis da sua vida, a ação que mais vai gerar transformação, meu querido jovem, é a oração. Como eu falei, além de tantas outras, mas nunca deixe a oração de lado. Amém, meu irmão? E até pensando nessa questão, né, de muitas vezes nós falamos, mas nós não aplicamos, a revista ela traz pra gente a questão dos louvores, né? Nós temos louvores belíssimos hoje em dia, tantos louvores, por exemplo, que falam de entrega, que falam de não importa o preço, que falam de se quebrantar, que falam de abrir a casa, abrir o espaço para o Senhor. Mas será, meu irmão, que você só está cantando isso ou que você também está aplicando? Será que você está
só recitando ali algumas palavras, alguma rima, uma poesia, recitando recitando aquelas palavras acompanhadas de um instrumental poderoso, impactante? Ou será que de fato aquele louvor são como orações? Será que aquele louvor de fato é uma verdade que está fluindo do teu coração? Eu coloquei aqui Amós 5:23, né? Que é um texto pesado, que é o Senhor falando que ele já não aceitava o louvor do povo dele, porque era um louvor, digamos, falso. Ao longo desse capítulo 5 de Amós, fala que o povo cantava, mas não praticava justiça, que o povo cantava coisas bonitas, mas não guardava a palavra de Deus, ou seja, se tornou um louvor desprezível para Deus, se tornou um louvor nojento, digamos assim, para Deus. E que o nosso louvor, que a nossa adoração não seja assim, não seja uma adoração que o Senhor rejeita, mas que seja uma adoração verdadeira, que o Senhor está aceitando. Amém, gente? Então, muito além do que nós falamos, muito além do que nós cantamos, vamos também praticar. Amém? Tudo em cima da oração, em cima da palavra de Deus. Bom, e a nossa revista ela traz para a gente alguns exemplos, né, algumas práticas que podem nos ajudar a ter um bom uso das palavras, né? Como a gente pode falar melhor, como a gente pode liberar palavras de vida e não de morte através da nossa boca. Amém, gente? Bom, vamos começar ali com fale com retidão, fale com honestidade, né? Eu vou pegar aqui esse Provérbios 16, versículo 13, que diz: os lábios justos são contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. Esse versículo ao lado, Provérbios 24:26, também ressalta essa importância de você falar coisas retas, ou seja, falar coisas honestas, falar coisas que não são torpes, porque não convém que coisas torpes saiam da boca do povo de Deus. Falar coisas edificantes, coisas verdadeiras, né? Não falar, por exemplo, fofoca. A nossa revista ela ressalta essa questão pra gente de evitar a fofoca, né? Porque isso é algo totalmente desprezível para Deus, né? Quem semeia ali a contenda, a falsidade entre os irmãos, quem está semeando contenda na igreja, falsidade na igreja. Então, fora da igreja pode fofoca, Mateus? Claro que não, gente. A gente é na igreja, a gente tem que ser fora, beleza? Então, que a gente possa buscar falar retamente, liberar apenas palavras retas da nossa boca. Amém, gente? Uma outra questão, fale com moderação. A nossa revista ela ressalta pra gente como é importante você ouvir mais do que falar. Aquela velha anedota, né? De que nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca. Ou seja, gaste mais tempo ouvindo do que falando. Provérbios 17:28 fala pra gente: até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. Ou seja, gente, alguns momentos de boca fechada não fazem mal para ninguém. É um bom sinal de sabedoria. Muitas vezes o melhor mesmo é ficar caladinho, não sabe que vai falar. O Espírito Santo não te direcionou. Então, não fique acanhado em simplesmente fechar a boca, meditar no Espírito. Depois, se precisar, você vai ter outra oportunidade de falar. Amém? Pense antes de falar. Provérbios 18:13. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Ou seja, pensa no que você está liberando através da sua boca. Não saia lançando palavras ao vento. Por exemplo, em discussões que a gente tem aquele ímpeto de estar sempre refutando a pessoa, replicando, contestando a pessoa. Não, pense antes de falar, para que as suas palavras sejam abençoadoras, para ter certeza que as suas palavras não irão ferir o seu irmão, que as suas palavras sejam de fato abençoadoras. Reflita se você está falando coisas baseadas na palavra de Deus, se não é algo que você pensa, que você acredita, mas que quando você pensar um pouquinho,
mas eu acho que Jesus não faria isso. Tá, é uma boa coisa para pensar, hein? Será que Jesus falaria isso? Bom, gente, fale também com temperança. Fale com mansidão. Provérbios 15:1 fala pra gente: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ou seja, saiba falar de uma maneira mansa, de uma maneira que seja agradável ao ouvido do seu irmão, uma maneira que não vá ferir o seu irmão. Eu dei até um exemplo na nossa última reunião de segunda-feira. Toda segunda-feira os jovens estão se reunindo às 8 horas, se não me engano, para estudar o livro de Provérbios. E a gente estava falando um pouquinho sobre isso, sobre a nossa maneira de falar. E o nosso irmão Gabriel, ele deu um toque pra gente. Gente, a gente vai tentar terminar hoje a reunião um pouquinho mais cedo, para não se alongar muito, para o pessoal poder jantar depois, quem dormir cedo já poder descansar. E depois eu até comentei, gente, já pensou se o Gabriel, ao invés de falar assim, falasse: pô, gente, reunião semana passada demorou demais. Quem foi que deveria ter controlado o horário que não controlou? A gente tem que... tá tudo errado isso daí. Ou seja, são a mesma mensagem, acabar a reunião mais cedo, só que exposta, só que dita de maneiras diferentes. Uma maneira que a pessoa recebe bem, e outra maneira dura que pode suscitar ira, que pode suscitar alguma amargura, né? Então, tenha cuidado da maneira que você fala. Às vezes você tem toda a razão na discussão, toda a razão, só que na maneira que você fala, você está suscitando ira. Na maneira que você fala, você perde o debate, né? Então fale com temperança, fale com mansidão, amém? E outra coisa, fale cheio do Espírito Santo, amém, gente? Aqui a gente vai agora um pouquinho para Efésios, né? Que nesse capítulo 5 tem vários ensinamentos relevantes nessa questão de como falar. Eu quero começar aqui com vocês a ver o versículo 3 e 4 de Efésios 5. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Ou seja, pessoas santas têm uma maneira própria de falar, porque certas coisas não cabem. Pessoas cheias do Espírito Santo, né? Porque é o Espírito Santo que nos santifica. Então, se eu sou uma pessoa espiritual, se eu sou uma pessoa que eu tenho o Espírito Santo, eu falo de uma maneira que eu evito certos temas, certas palavras, certos assuntos. Versículo 4. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graças. Ou seja, se eu sou uma pessoa que estou me santificando no Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, eu não só deixo várias palavras do meu linguajar, até palavras que eu usava, mas que hoje, com o Espírito em mim, eu percebo que elas não convêm mais. Eu não só deixo de falar essas palavras, como eu adquiro um novo vocabulário, um vocabulário de ações de graças. Versículos 18 e 19. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Ou seja, pegando essa passagem do 18 para o 19. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos. Ou seja, se eu estou me enchendo do Espírito Santo, a partir do momento que eu estou cheio do Espírito Santo, o meu falar ele muda. Estando cheio do Espírito de Deus, eu passo a falar com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, a minha linguagem se torna uma linguagem guiada pelo Espírito Santo. Que nem Jesus falou, em certas situações, quando você parecer que você não sabe o que dizer, o Espírito Santo vai colocar o que for necessário na sua boca. Nos meus debates com os meus amigos, eu terei palavras inspiradas pelo Espírito Santo, inspiradas por Deus, para liberar para eles. O que
digamos, o arcabouço teórico, né, doutrinário, que eu vou ter para liberar é a palavra de Deus. Não vai ser nenhuma ideologia humana, nenhum pensador humano. O que eu mais vou ter para liberar no meu coração é a palavra de Deus. É uma palavra cheia do Espírito Santo. Então fale coisas inspiradas pelo Espírito Santo. Amém, meu irmão? E também fale com amor. Ali cortou um pouquinho, mas a passagem é João, capítulo 8, versículo 11. Que é a história da mulher adúltera, né? Que ia ser apedrejada, mas Jesus livra aquela mulher, e no final daquele diálogo de Jesus com aquela mulher, Jesus fala: ela respondeu: ninguém, Senhor, ou seja, nenhum condenador, ninguém me condena mais. Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno, e vá e não peque mais. Então Jesus disse, ou seja, o que Jesus liberou com a palavra dele, com a boca dele, também eu não a condeno, vá e não peque mais. Ou seja, Jesus usou a boca dele para liberar uma palavra de amor, não uma palavra de condenação, como até a lei permitiria, mas uma palavra de amor, uma palavra que eu creio transformou a vida daquela mulher. Que a mensagem do amor de Deus não é te condenar, mas é vá e não peques mais. Vá e viva uma vida livre, vá e viva uma vida que agrada ao Senhor, viva uma vida que não vai terminar em morte, mas que vai terminar em vida eterna, em gozo eterno. E essa é a vontade de Deus para nós, essa tem que ser a nossa vontade para os nossos irmãos, então que nós possamos falar com amor, transmitir esse amor de Cristo para as pessoas, crendo que são pessoas que o Senhor quer salvar, que o Senhor quer resgatar e que merecem esse amor de Deus. Amém, gente? Bom, então, concluindo, eu só quero colocar aqui alguns versículos mais que eu acho chave quando a gente for falar, né? Versículos que tem que pautar as nossas falas, o nosso modo de nos expressarmos. Mateus 12, 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Ou seja, gente, muito cuidado, né, com o que a gente fala. Aqui remetendo mais uma vez à questão do poder das palavras. Como já foi falado, as nossas palavras podem gerar vida, mas também podem gerar morte. E essas palavras que geram morte, que matam irmãos, que matam sonhos de irmãos, o Senhor ele vai julgar essas palavras. Essas palavras podem ser a nossa condenação, como está falando aqui em Mateus 12, 37. Que nós não tenhamos essas palavras que nos condenem, que nos sejam como peso nos bolsos, mas que possamos ter várias palavras para apresentar diante do Senhor, palavras que edificaram vidas, palavras que abençoaram nossa família, nossa casa, todos à nossa volta. Amém? Tiago 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser, ou seja, uma pessoa que só fala que tem fé, né, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ou seja, qual o proveito se alguém falar que só tem fé, que alguém só disser que tem fé, se a boca dela até fala que ela acredita em Deus, que ela ama a Deus, mas isso não se transforma em obras, né? Isso aqui remetendo ao nosso segundo ponto da aula. Ou seja, transforme as suas palavras que você libera, meu irmão, também em ações. Amém? E aqui fechando, Mateus 12,34, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio do coração. Amém, meu irmão? Em cima desse último versículo, eu te convido a estar revendo as suas palavras, revendo, né, o que tem saído da sua boca, porque muitas vezes nós cantamos que o nosso coração pertence a Deus, que o nosso coração é todo para o Senhor, que o nosso coração é morada de Deus, é casa do Espírito, mas o que está saindo da nossa boca?
o que está saindo da nossa boca revela realmente que o nosso coração está cheio de uma coisa tão maravilhosa, de uma coisa tão pura, de uma coisa tão amorosa quanto o Espírito Santo? Ou o que tem saído do nosso coração, da nossa boca, revela que o nosso coração pode estar cheio de coisas terríveis? Então, meu irmão, reveja o que você tem falado, como você tem falado, com todo mundo à sua volta, com os de fora da sua casa, com os de dentro da sua casa, com o pequeno, com o grande, com o idoso, com a criança, com homens e com mulheres, com todo tipo de classe social possível, como você tem falado. Amém, meu irmão? E eu acho que eu nem citei aqui ao longo da aula algum versículo de Tiago 3, que é um versículo que fala, que é um capítulo que fala muito sobre essa questão da língua, né? Mas que, como Tiago 3, né, ao longo de vários versículos exorta a gente que com o Espírito Santo, gente, peça ao seu Espírito Santo, que com o Espírito Santo, com a ajuda dele, nós possamos controlar a nossa língua, amém? Nossa boca. Não é algo que nós podemos sozinho, como tantas coisas nessa nossa caminhada, nós não podemos sozinho, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, do domínio próprio gerado pelo Espírito de Deus, para controlar esse pequeno negocinho aqui, pequeno negocinho que condena todo o corpo. Amém, gente? Então vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai Santo, Pai Bendito, Senhor, exaltamos e glorificamos o Teu nome, Pai. Te agradecemos pois o Senhor tem sido tão bom, Pai, pois o Senhor tem tomado conta de todas as áreas da nossa vida, e também queremos, meu Senhor, abrir espaço para o Senhor agir em todas as áreas, inclusive na nossa boca, Senhor Deus. Que a nossa boca seja um manancial de vida, meu Deus, seja usada para liberar bênçãos, Senhor Deus, liberada para liberar, Senhor Deus, o Teu Evangelho. Que a nossa boca seja um instrumento de salvação em outras vidas, ó Pai, e não um instrumento mortífero, ó Pai, não como uma espada, Senhor Deus, matando sonhos, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a guardar nossa língua, para que da nossa boca, meu Senhor Deus, só fluam palavras que Te agradem, para que da nossa boca flua a Tua palavra, meu Senhor Deus, flua a Tua verdade, flua do Teu amor. É o que Te pedimos em Teu santo nome. Amém. Beleza, gente? Valeu aí todo mundo que acompanha essa aula até aqui. Domingo que vem, nesse mesmo horário, às 10 da manhã, mais uma aula aqui da nossa Escola da Palavra da Igreja Cristã Eterna Aliança. Como eu falei com vocês, toda segunda os jovens estão se reunindo, jovens e adolescentes, se reunindo num grupo do WhatsApp nosso. Se você ainda não participa, fala com a gente, procura a gente, se reunindo para estudar a Palavra de Deus. Todo mundo tem espaço para falar. Quem não quer falar pode ficar só ouvindo, mas é muito bom estar reunido com o pessoal, estudando a palavra junto, crescendo juntos no conhecimento de Cristo. Amém, gente? Então cola com a gente na segunda. Eu esqueci de verdade o horário, mas a partir de 7h30 já fica vigiando lá o nosso grupo. Amém? Eu acho que por hoje é só. Também nesse grupo do WhatsApp a gente informa quando tem alguma reunião dos jovens, algum encontro dos jovens nos sábados, né? Então fica ligado lá, beleza, gente? Se liga também no nosso Facebook, ICEA Brasília, Instagram, ICEA Brasília, e até uma próxima. Fiquem na paz de Cristo. Sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso